mas é a todo o proprietário de imóvel rural. Vocês contratam um construtor para fazer isso aqui, ó, reboco e tal, pintura, né, enfim, edificar a sua residência, né? E o valor é alto. Tem valor para uma jardinagem, para uma piscina? Qual é o problema de fazer uma regularização no seu imóvel que melhora um dos aspectos? E o pessoal simplesmente acha que isso é só para fiscalizar e o governo só tá querendo... A única questão é, com essa regulamentação, tu sabe exatamente o que tu tem. E é isso que as pessoas não conseguem colocar na cabeça delas. Então eu não estou falando aqui apenas porque eu ganho fazendo esses trabalhos. Não, é uma questão de eu quero ter certeza de quando eu for comprar a propriedade que realmente tem o que está no papel. Mas pensem assim, ó, será que eu vou dormir em paz em deixar meu imóvel desregularizado e não saber nem se eu tenho o que realmente está no papel? Pessoal, tudo bem com vocês? Notre a topografia. E vou fazer hoje uma espécie de react, mas é muito mais para dar instruções a vocês que querem comprar imóvel rural ou que têm um imóvel rural à venda. E tudo o que eu vou falar aqui são aspectos legais. No meio termo entre legislação e propriedade privada, eu não estou aqui para defender o governo, o Estado, tá? Na minha opinião, sim, imposto é roubo, né? Que eu vejo alguns comentários aqui, mas que eu vou ressaltar alguns aspectos. Porque o que eu tenho para falar a vocês aqui é, eu trabalho no meio termo entre legislação e proprietário, então, óbvio que eu também defendo os aspectos de propriedade privada, tá? Então, para deixar claro, porque senão o pessoal vai pensar assim, é um cara que trabalha para o Estado, negativo, eu trabalho pro cliente. Só que eu também tenho que cumprir com normas junto ao registro e alguns conselhos que a federação fiscaliza. Então, é óbvio que eu tenho que respaldar todas essas pontes que eu tenho que ligar, né, entre pessoa e as entidades. E aí tem alguns comentários também que eu quero, do pessoal que comentou no vídeo do Cristiano Mendes. Eu tenho que ressaltar alguns aspectos aqui para o pessoal. Vejam bem, não é críticas às pessoas. É apenas observações de mecanismos legais. Eu, como topógrafo, né, como agrimensor que já fez perícias para o TJ, Tribunal de Justiça, e que defende clientes, tenho que apontar a vocês alguns equívocos. Vamos lá. Você se adequa às novas regras, à nova lei, ou você vai ficar impedido de vender o seu sítio, sua chácara ou sua fazenda. Então esse vídeo é um grande alerta para você. Não só você é o dono de propriedade rural, mas também você que busca comprar, busca ser um futuro dono de um sítio, de uma chácara ou de uma fazenda. E outra coisa, não importa mais o tamanho, serve para todas. Tá, aqui o primeiro aspecto que ele mesmo pontuou no comentário aqui, ele fixou, né? O primeiro comentário é o dele, onde ele falou dos 250 mil metros quadrados, 25 hectares. Que, de fato, tá, ele comentou que são todas as propriedades. E não, essa lei, ela ia ser imposta em vigor na época, acho que 2018 ou 2019, se eu não estou enganado das datas. Mas acabou postergando porque houve, obviamente, aquele problema de ordem mundial sanitária que vocês sabem muito bem. E com isso, essa lei postergou. Porque, afinal, a gente estava impedido de ir e vir em vários lugares, né? E mesmo na propriedade rural, com tudo aberto, o pessoal impediu alguns trabalhos. Mas, obviamente, houveram pessoas que trabalharam igual, mas aí tu não podia tramitar os documentos dentro do registro. Mas, o que esta lei abrange, para que vocês entendam? Ou melhor, para que compreendam melhor. Uma área de até 25 hectares, para cima, ela deveria passar por essa regularização que é a certificação de área junto ao CIGEF e INCRA. Que mais adiante eu vou explicar talvez um pouco mais detalhado, mas para não ficar chato, vamos ao vídeo, porém, tem que salientar, ele comentou isso no vídeo e depois ele retificou, então tá tudo certo. Ele foi lá e olhou, não, é até 25 hectares, ou seja, de 25 para baixo, ainda não. Isso vai ser posterior à data de 2025. De 25 hectares para cima, as áreas que ainda não estão dentro desse sistema de CIGEF e INCRA terão que efetivar a sua regularização perante esses órgãos. Sigamos. A lei vai ser, aliás, vai ser não, já é para todas, não importa o tamanho do seu sítio ou da sua chácara. Foi zona rural, foi um imóvel rural, ou você se adequa a novas regras, a essa nova lei, ou você fica impedido de vender o seu sítio, de fazer partilhamento, inclusive, de desmembrar, de fazer lotes e etc. Assista esse vídeo, assista que isso aqui é um alerta bem importante, que eu estou vendo, eu tenho visto que poucas pessoas estão sabendo disso aí. A lei já está valendo, mas poucas pessoas estão sabendo disso aí. Pois é, pessoal, e aí, tá tudo certo, tá tudo bem com você? Espero que sim. Bom, eu estou vendo que poucas pessoas não se atenaram para isso. Eu estou vendo aqui, estou acompanhando as notícias e vendo que... E concordo com ele. Inclusive, é sobre esses aspectos aí que depois eu quero mencionar algumas coisas, né? Sobre a propriedade das pessoas, e elas reclamam de taxas num ponto, mas elas não compreendem o motivo pelo qual se está pedindo isso.
E é isso que eu tenho que pontuar. Como eu falei a vocês, de maneira imparcial, não é favorecendo o governo, mas vocês vão entender. Basicamente, ninguém está comentando sobre essa nova lei, né, essa adequação na realidade, porque a lei ela até já existia e ela valia para outras propriedades, outros tamanhos de propriedades rurais, mas agora ela está valendo para todas. Eu estou falando do georreferenciamento. Essa lei, ela anteriormente, ela era obrigatória, o georreferenciamento, para propriedades a partir de 100 hectares. E depois houve uma alteração e passou a valer também para propriedades a partir de 25 hectares, ou seja, de 25 mil metros quadrados. Mas agora... Pequeno equívoco aqui, pequeno. É importantíssimo que ele está fazendo aqui de ressaltar esse aspecto para quem é um possível comprador ou quem já tem a sua propriedade rural, mas tem um equívoco porque houveram vários padrões, no caso de tamanhos de área, e cada um deles correspondeu a um período. E isso já vem acontecendo. Olha, eu estudei topografia em 2015, né, e me formei em 2018, mas já atuava na área antes, não como técnico assinando. Fazia demandas para outros assinarem, eles iam a campo e eu desenhava. Então, houveram essas alterações de lei, acho que já desde o ano 2000 para cá. Mas o que começou a se espalhar mais ainda, né, como se fosse gasolina pegando fogo, foi de 2010 para cá, porque dessas leis começaram a chegar cada vez em áreas menores. E qual é a maior fatia de áreas rurais no Brasil? Provavelmente as pequenas áreas, né? O que era antes uma gigantesca fazenda e que foi numa fração loteada e transformada em várias pequenas propriedades rurais. E aí com isso se abriram o que a gente chama de chácaras, sítios, né? E aí não são fazendas, não é de macro industrialização, ou enfim, ou de macro agricultura. A gente está falando de pessoas que querem cortar grama, sei lá, ter um fio d'água correndo no pátio, que daí também eu tenho outros vídeos aí falando a respeito disso, e querem ter aquele momento de prazer em meio à mata, né? Então, o que eu também viso, né? Eu também busco isso em breve. Mas ele se equivocou quanto às datas aqui, porque houveram vários momentos onde era 100, depois era, sei lá, 50, agora não vou recordar de cabeça, depois 30, depois 25 e assim vai indo. Houve um escalonamento disso, né? Não foi de 100 para 25 agora do nada. Agora, que já está valendo agora, em 2025, já está valendo para que as pessoas, os proprietários, busquem fazer essa legalização, podemos dizer assim, é para todos os tamanhos. Não importa se você tem uma chácara de 2 hectares, de 1 hectare, um sítiozinho de 4, de 5, de 6, enfim, não importa o tamanho. A lei passa a ser obrigatória agora, o georreferenciamento para todas as propriedades. E o georreferenciamento, pessoal, para quem de repente ainda não sabe do que se trata de fazer um mapeamento de toda a propriedade, para se ter exatamente o tamanho, localização, enfim, ter todas essas informações. Bem ilustrado por ele aqui, as informações, tá coerente, tá correto. E aí, obviamente, o meu papel aqui é complementar as informações dele com, obviamente, a atribuição que eu tenho, que é de topógrafo, que faz topografia em campo, porém a formação é agrimensor com ênfase em georreferenciamento. Mas quando se vai a campo, o que a gente faz é topografia. Então, quando eu vou a campo, eu sou topógrafo. Quando eu tramito as documentações do cliente para regularizar junto ao CIGEF-INCRA ou alterar a matrícula da propriedade, o que é diferente de escritura, o pessoal confunde, né? E eu tenho vídeo no canal aí falando a respeito disso, não preciso falar aqui para não engordar mais o vídeo desnecessário. Eu regularizo, eu, na verdade, converto essas informações para atualizar ela. O que acontece? Tem uma descrição de um jeito lá X e Y, e eu tenho que trazer lucidez a essas informações no memorial de um jeito X, Y e Z. Tem que complementar e melhorar o rigor das informações. E vocês vão entender isso no decorrer do vídeo. Eu acho que eu não vou olhar esse vídeo na sua totalidade, porque eu já tenho vários pontos aqui a tecer a partir do que ele vai comentar daqui para frente. Agora, passadas para o governo, para o INCRA, né? Na realidade, para o governo, que o INCRA está atrelado, obviamente, ao governo federal. Então, isso vai acarretar numa série de problemas caso a pessoa não se adeque, caso a pessoa não cumpra essas novas regras. E mais, isso já está em vigor, a pessoa já está sendo assim, já está tendo a obrigatoriedade de fazer esse cadastramento, de fazer esse georreferenciamento, tá certo? E a partir do dia... Tá, eu tenho que pontuar isso. Georreferenciamento é todo o levantamento feito com o GNSS.
Os receptores, aqueles que fazem as leituras com satélite. O que ele está falando aqui é certificação junto ao CIGEF-INCRA. Então, GEL, sempre que alguém vai com aqueles aparelhos lá que parecem um disco voador em cima de bastões, que fica um fixado num ponto e o outro, o operador, no caso o topógrafo, carrega em vértices da área, vértices pensa em quina de propriedade, tá? Como se fosse olhar o tampo da mesa, vou pegar aqui o exemplo no telefone, como se fosse olhar o tampo da mesa, vértice é quina, vértice, outra quina, quina. Isso são vértices, tá? Que delimitam a propriedade. Então, georreferenciamento é todo e qualquer levantamento com posicionamento global, GNSS. Isso é georreferenciamento. A certificação é um outro tipo de documento que eu até também cito aqui no canal, e isso é muito mais rigoroso, né? Porque daí tu traz um memorial ali, que é a descrição do imóvel, junto uma tabela com as confrontações, ou seja, todos os vizinhos que encostam na tua propriedade serão citados, né? Serão mencionados com matrícula e CPF, e isso vai para esse conselho, esse órgão fiscalizador. Depois dessa criação do memorial e da prancha de desenho da certificação do CIGEF-INCRA, aí pode-se fazer essa retificação da matrícula junto ao registro. E o que é importantíssimo eu pontuar aqui? Daí, quando tu faz a certificação CIGEF-INCRA, na hora de fazer a retificação, é possível, né? Existe uma lei, só eu não vou citar aqui, não precisa, né? Aí me contratem para saber. Existe uma lei que permite que nenhuma das pessoas no entorno da propriedade precisem assinar. Tá? Isso tem lei para isso. Então, assim, é penoso fazer esse serviço porque o campo é a parte romântica, como eu digo, é a parte legal e tranquila de fazer. O operacional dessa sistemática de alimentar lá o sistema e colocar, isso é penoso e demora, e é chato pra caramba. Tá? Então, quando o pessoal se assusta, nossa, mas é todo esse valor absurdo? Sim, porque a parte do campo é a mais fácil de todas, é a melhor, mesmo com a dureza que a gente enfrenta. O burocrático é que é o pior, tá? Mas vamos lá. Dia 20 de novembro desse ano agora de 2025, toda negociação que forem serem feitas com a propriedade, ou seja, de venda, você vai vender, se você vai fazer um partilhamento, se você vai fazer um desmembramento, né? Vamos supor, sua propriedade tem lá 10 hectares e você vai passar 2 hectares para alguém, vai desmembrar ela em pedaços, em lotes de 1 hectare, enfim, vai ter que estar... Tem que pontuar já a primeira observação. Federação não permite tu fracionar a área. Se tu tem lá, por exemplo, 1.000 hectares, tá? Pense em, para cada hectare, 10 mil metros quadrados, 100 por 100. 100 aqui, 10 mil metros quadrados, 1 hectare. Se são 1.000, entendam, né, as dimensões. O que ocorre? Tu não pode fracionar para individualizar a matrícula. Ou seja, tu está tirando da propriedade maior um lote. Tá? Então vou tentar ilustrar para vocês aqui para que fique legal. Essa aqui é a propriedade total. Essa aqui é a fração que tu quer vender. Se essa fração ela for menor do que 2 hectares, não é possível individualizar e criar um proprietário para essa matrícula. Então eu vou virar aqui para ficar mais fácil. Não sei se vocês compreenderam. Eu tenho 1.000 aqui e vou tirar 2. É permitido daí fracionar e essa pessoa aqui ganhar a matrícula com a titularidade do imóvel. Tá? E o outro vai ficar ali com seus 1.000 menos 2, tá? Ou seja, meu Deus, agora vai ser ruim de fazer a conta, mas 998 hectares, né? O outro vai ficar com 2. Pode fracionar. Agora, se tu vai tirar dos 1.000, vai ficar com 999 e vai fracionar 1 hectare, essa pessoa aqui, ela entra em condomínio. Ela pega uma fração, ou seja, uma fração ideal de tantos por cento da propriedade, mas ela entra em condomínio com o proprietário do lote maior. Para que a pessoa individualize e seja a proprietária no papel e ela possa depois vender, alugar essa propriedade, como eles chamam de arrendar para outro, tem que fracionar e aí para isso tem que ter 2 hectares. Isso é lei federal, tá? Obviamente os municípios podem exigir uma lei municipal mais pesada? Podem. Mas se tu conseguir comprovar lá, a lei federal me permite com 2 hectares, eles vão ter que te dar... Provavelmente, vou colocar dessa maneira, né? Vou pontuar assim. Provavelmente eles terão que te dar a possibilidade de comprar os 2 hectares. Então ele falou em 1, mas aí saibam que isso aí é promessa de compra e venda. Aí é um papelzinho, assim como a gente chama, de brincadeira entre os topógrafos, a gente chama de papel de pão. É um papel que não vale nada. Nem que tu reconheça, às vezes, as assinaturas. O poder legal dela é só de um contrato que foi estabelecido entre as partes. Se o proprietário da área maior vier a falecer, o cara da fração menor não ganha propriedade,
por ter o contrato de promessa de compra e venda. Automaticamente os filhos da área maior podem retomar essa área de 2 hectares aqui, aliás, de 1. Porque dependendo de como foi feita essa descrição aí dessa área, como foi feito esse contrato, como ele foi amarrado. Então, eu sei que ele deve ter falado isso assim de bate pronto e não deve ter pensado nisso. Não o culpo. Estou apenas observando aqui essa informação, que aí ela fica imprecisa, tá? Adequado a essas novas regras, até numa questão de financiamento. Você vai precisar fazer um financiamento rural. Também tem que estar adequado a essas novas regras e até mesmo, para você ter ideia, até mesmo em questão de herança. Se a pessoa falecer e deixar como herança uma propriedade rural para seus filhos, mas ela não está já adequada a às regras do georreferenciamento, vai ter problema, os herdeiros vão ter problema para regularizar. Perfeito. Foi um pedacinho ali que eu tô, não é corrigindo, tô pontuando como uma melhoria, mas o que ele tá falando é verídico. Tem que regularizar isso aí. E outra, não é feito por qualquer pessoa, ok? Atento a isso também, não é feito por qualquer pessoa. Você tem que buscar um engenheiro que seja credenciado. Agora eu tenho que pontuar, porque isso aqui é a parte que dói no meu coração. Vamos lá. Não é nada contra os engenheiros, tá? Mas eu tenho que pontuar isso aí. O que tem de engenheiro civil, agrônomo, o que mais? Principalmente esses, tá? E também alguns geólogos. Às vezes geólogo, por andar muito em várias propriedades, ele acaba entendendo um pouco mais da topografia. Mas o que eu tenho para apontar a vocês me desculpem, tá? Esses profissionais que eu citei aí, e que ele acabou apontando agora, eles têm às vezes 20, 30, 40 horas na grade curricular deles. Vamos supor aí que vou dar um chute, são 2.000 horas, tá? A formação com bacharel, 2 ou 4.000, não lembro agora. Eles têm 20, 30 ou 40 horas, depende do local onde eles estão estudando e o que o MEC regulamentou para eles lá, para a instituição, para que eles possam estudar. Então esse pessoal, a maioria, não está preparado para enfrentar a questão da legislação e para entender, compreender bem o que está fazendo em campo. E principalmente depois com os documentos. Tá? Então, assim, eles apontam, obviamente, né, os clientes apontam engenheiro, porque a gente tem aquela questão de, o engenheiro, por ter estudado mais tempo e por cuidar de atribuições mais complexas, né, mais complicadas do que um reles topógrafo técnico, ele sabe mais. Não. Eu tenho que apontar isso, tá? Eu sei que isso vai ofender alguns, porque sempre tem aquele cara que é bom também na topografia, que se destaca e vai atrás. Mas não é o que acontece comumente no nosso país. A maioria dos caras, e agora me permitam falar isso, né? Tem uns caras metidos a besta, que acham que entendem de topografia, mas não entendem patavina. Né? E isso eu falo corretores, engenheiros, arquitetos, e como eu falei antes, alguns geólogos, alguns engenheiros agrônomos, né, que têm atribuição para cuidar de gramado, né, tem especialização nisso, e aí ficam aí se metendo a fazer trabalho topográfico porque tem atribuição. Só que eles estão fazendo um monte de trabalho lixo, um monte de trabalho que compromete, coloca em risco o proprietário da área, né, que no caso somos nós aqui interessados nisso, e coloca também o possível comprador. Né? Não é o meu caso que eu não sou proprietário de área, mas sou um aspirante, quero um dia ter, né? Mas então, para pontuar isso, ele vai falar em seguida dos técnicos, né? Então, assim, aí eu tenho que pontuar. Não é que eu estou defendendo o meu lado apenas. É que eu estou dizendo assim, nós temos a competência legal e nós temos horas dedicadas. Mas é óbvio que também no meu setor existem maus profissionais. Tem gente fazendo trabalho ridículo e cobrando também valores absurdos. E eu sei que tem cara que está fazendo topografia também, técnico, só pelo Google Earth. Aqui que eu digo a vocês, clientes em potencial. Uma coisa chamada memória de cálculo. Eu não vou dar pista do que é. Mas se a pessoa não tem memória de cálculo, né, aí os clientes me abordem e perguntem o que é isso, nada adianta o teu trabalho. Um dia tu pode ser autuado. E outra que para essa questão do CIGEF INCRA, não tem como fazer esse trabalho se tu não tiver a devida atribuição de georreferenciamento, a especialização, e aí lá tu é obrigado a entregar esses aspectos que eu falei agora. Então, são poucos os técnicos, e eu sei que ele falou isso tentando pontuar, mas eu tô dando ênfase a essa fala. Se tu pegar um cara aleatório e ele não tiver especialização para georreferenciamento, o que vai acontecer é que na hora de tramitar o documento lá na frente não vai aprovar, vai impugnar. Então, ao INCRA e um topógrafo que seja também credenciado ao INCRA. Perfeito. Então, vão existir aí algumas etapas, né, de mapeamento. Esse georreferenciamento é feito, inclusive, com equipamento via satélite. Então, via satélite, o pessoal vai fazer um mapeamento de toda a sua propriedade, de toda a sua área, para ter exatamente tamanho, posicionamento, localização, enfim,
todas as informações repassadas ao governo, todas as informações cadastradas no INCRA. E, obviamente, para você fazer isso, você também vai ter que se adequar, né, a toda a legalização do seu imóvel, caso ele não esteja legalizado ainda. E aqui eu tenho que pontuar algumas coisas, que daí eu vi alguns comentários do pessoal aqui falando, a gente nunca é dono de nada. Tá, agora que daqui pra frente eu nem preciso realmente continuar o vídeo, eu recomendo a vocês que assistam aqui, o Cristiano Mendes, 2 semanas atrás, 135 mil visualizações, o cara é relevante no YouTube. Recomendo que vocês venham ao vídeo dele e assistam o resto, mas o que eu tenho que pontuar? Não é uma crítica a ele diretamente, ao Cristiano Mendes, mas é a todo o proprietário de imóvel rural. Eu vou agora puxar para cá, vou tentar ver se tem algum... vamos ver aqui, tem uma parte aqui que está mais relevante, mais retidos. Vamos ver se no final aqui ele fala alguma coisa importante antes de eu pontuar alguns aspectos. Certo? Busca o INCRA aí da sua localidade, busca mais informações sobre isso, como é que você pode estar dando início ao processo, dando entrada ao processo, porque é como eu falei, já está valendo e a partir de novembro, de 20 de novembro de 2025, você vai vender sua chácara. Para você transferir, ela vai ter que estar toda regularizada, inclusive com esse georreferenciamento. Se não tiver, você não consegue... Certificação CIGEF-INCRA, georreferenciamento, qualquer levantamento com GNSS. Certificação CIGEF-INCRA. fazer a transferência. Você não consegue também, no caso de herança, que os herdeiros não conseguem transferir também se ela não estiver totalmente regularizada. Então... Por que eu pontuo isso, tá, pessoal? O pessoal confunde escritura com matrícula, são documentos diferentes. Da mesma maneira, o pessoal fala georreferenciamento. Se eu só fizer o GEO lá e não atualizar junto ao CIGEF-INCRA, não é a regularização que ele está falando. Então, tu pode fazer GEO em área menor e não precisar passar para o sistema de CIGEF-INCRA. Perfeito, isso ocorre. Agora, quando tu tem uma área de 25 para cima, tu é obrigado, e agora é lei. E aqui é uma coisa que eu tenho que pontuar, tá? Não é um ataque à pessoa, né? Espero que não se ofenda, mas eu tenho que pontuar, olha aqui, ó. Nesse pedaço aqui, ó, nesse trecho, ó. Tem aqui, aparece, ó, no visual, uma piscina. Pedaço do vídeo aí tem um momento que há uma piscina ali que aparece. E a gente vê aqui pela construção dele, não sei se isso é no imóvel rural dele ou no urbano, que assim, é uma construção bem feita, tá? Ele é uma pessoa com, a gente chama aqui no sul de estampa, né? Uma estampa, uma apresentação boa. Então, o que eu tenho a comentar deste vídeo e dos aspectos do que as pessoas comentaram no vídeo? Gente, se vocês contratam construtor, que pedreiro hoje em dia tem outra conotação, né? Vocês contratam um construtor para fazer isso aqui, ó, reboco e tal, pintura, né? Enfim, edificar a sua residência, né? E o valor é alto. Tem valor para uma jardinagem, para uma piscina. Qual é o problema de fazer uma regularização no seu imóvel que melhora um dos aspectos? Não sei se vocês já ouviram falar de sobreposição de área, que é o seguinte, tem aqui 2 aparelhos de telefone, um bem surrado e outro mais novo. Sobreposição de área é quando existem 2 lotes e um pode acabar sobreposicionando o outro sem querer, né? Ou seja, adentrando onde não deveria, e o que a gente chama de roubo, na verdade, é sobreposição de área. E isso pesa no cofre público. E a gente acaba pagando isso com impostos, porque entra-se em processo, fica isso lá tramitando durante um tempo, aí tem todos os funcionários públicos lá para analisar esses documentos, e os próprios juízes. E isso aí pesa, tem uma carga onerosa de Tribunal de Justiça, né, de TF no caso, para averiguar essas informações e depois dar poderes a uma pessoa ou outra mediante as provas, as evidências existentes na propriedade. O que significa? Se analisam os dados que são apresentados e se verifica quem agiu de má fé, ou seja, quem ou de maneira deliberada ou de maneira equivocada simplesmente roubou fração de área. Tá? Então, deixar isso pontuado aí. E aí a pessoa analisa os documentos e vê e dá para uma parte ou outra. Tá? Só que isso pesa no cofre público. E aí eu digo a vocês, se a gente investe em aparelho de telefone, investe em um bom carro, uma boa construção, qual é o problema, e eu não vejo problema algum, em a gente fazer algo para um documento ter maior validade cartorial, maior validade registral, e depois tu poder vender a tua propriedade valendo mais do que se não tivesse. Ou impossibilitando de vender. E o porquê disso? É legal tu vender uma propriedade para alguém sem tu verificar se está com sobreposição de área ou não? Porque daí, às vezes no papel está dizendo que tem 25 hectares e, por exemplo, eu já fui medir a área que não estava o que constava na matrícula. Ou ela estava maior
ou, como na maioria dos casos, ela fica menor. E aí, se a própria pessoa não averigua isso, tu tá passando o prejuízo ou o bônus para outra pessoa de graça. Por exemplo, se a área tá alguns bons hectares menor, tu vai vender ao preço de, vamos supor aqui, tá? 300 hectares. Sem tu fazer essa regularização, daqui a pouco consta lá 250. Alguém já invadiu um tanto lá na frente, um outro tanto a colar, e aí tu tá vendendo 300 hectares, tu ganha. Só que tu tá passando prejuízo de 50 hectares para um outro cara. Isso é legal? É bacana isso? Não. Da mesma forma, se tiver a mais, tu vai estar perdendo dinheiro. E é para isto que essa lei serve. Ela é para fiscalizar, mas ela não é para punir. Ela é simplesmente para dar os poderes que estão no papel. E aí é o seguinte, a responsabilidade fica por conta do técnico e do cliente, do dono. Se uma das partes falta com a verdade, essa parte que faltou com a verdade responde juridicamente, com processo. Então, assim, são essas coisas que me deixam chateado dos clientes hoje em dia. Tá? E é claro que eu não estou generalizando. Existem as pessoas com bastante lucidez que ouvem essas instruções que eu passo e, pô, não tinha pensado nisso. Porque o pessoal pensa só no imposto, 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 imposto. Sim, concordo. A gente tem uma taxação muito alta na comida, e aí o produtor mesmo que se rala, que é o cara que compra a propriedade e realmente faz alguma coisa, esse cara não ganha. Ele não tem retorno desse imposto todo que ele paga, e a gente também não. Mas o governo fatura muito. E essa é minha indignação, sim. Concordo com vocês na parte do a gente paga muito caro e não vê retorno. Concordo. Mas agora nessa parte do o pessoal quer controlar tudo. Gente, eles já monitoram a gente no Pix, já monitoram a gente nas contas, e a tua propriedade, ela é o tempo inteiro monitorada 24 horas por dia. Aliás, 12 horas por dia. Com o sistema de satélites operando. Eles estão lá a 22 quilômetros de altura fotografando as nossas propriedades o tempo inteiro, seja urbano e rural. Então, assim, já existe um grande Big Brother, vamos colocar dessa maneira, em todo o planeta, desde que colocaram o sistema de satélite. Basta vocês olharem que tem muitas imagens do Google Earth, se vocês retornarem no tempo, tem imagens lá desde 2002. São mais de 20 anos de monitoramento. A única questão é, com essa regulamentação, tu sabe exatamente o que tu tem. E é isso que as pessoas não conseguem colocar na cabeça delas. Então eu não estou falando aqui apenas porque eu ganho fazendo esses trabalhos. Não. É uma questão de eu quero ter certeza de quando eu for comprar a propriedade que realmente tem o que está no papel. Porque quem me garante que o Joãozinho das Couves, lá em 1970, que já faz 50 anos ou mais agora, 70 para cá são mais de 50 anos. 55 anos atrás o cara mediu com corda a propriedade. E aí não tem não está mencionado na matrícula nenhuma inflexão entre um segmento de reta e outro. Não tem. Aí o cara foi lá, mediu do jeito que tinha, né, que a técnica permitia na ocasião, e aí foi lá e colocou no papel o que bem lhe conviu a mente, assim, vou chutar que é 300. Aí tu vai lá e mede e tem 290. Aí tu coloca isso em papel, coloca um rigor em cima disto. Pro proprietário que quer vender a sua propriedade, primeiro, eu achei que era 300, na verdade é menos. E tu não passa o prejuízo. E outra, como é que a pessoa ia se sentir em comprar essa propriedade e daqui a alguns anos ela passa ali por esse pente fino, essa regularização. E ela olha, eu achei que eu tinha comprado 300, comprei 290. 10 hectares faz muita diferença. Quando é em uma área muito grande, meio que passa. Agora pensa o seguinte, tu tá comprando uma propriedade de 8 hectares ou menos, 5, 2. Cada pedacinho de erro aqui de 1 metro em uma linha de, 100, 200 metros de comprimento, 1 metro pode dar 3.000 metros quadrados de perda de área. 3.000 metros quadrados pode ser o tamanho de uma quadra num lote urbano. Pode ser, vejam bem, tá? Guardadas as proporções de cada cidade aí. E aí o pessoal simplesmente acha que isso é só para fiscalizar e o governo só tá querendo... Não, calma. Na verdade, isso é uma medida protetiva para diminuir a quantidade de problema no Tribunal de Justiça, que a gente acaba pagando, só que o problema é que os políticos não reduzem os valores dos impostos, né? Esse é o problema. À medida que eles vão, com o tempo, tirar a quantidade de funcionalismo público ou de operação em cima do funcionalismo público, eles não diminuem as cobranças, né? Esse é o problema. Mas, assim, não tem nada de errado nessa regulamentação. Ela, na verdade, é uma proteção a todos nós, na hora da compra e da venda não ter prejuízo. Então, assim, às vezes eu leio algumas coisas e eu olho, realmente o pessoal não tem compreensão do porquê das coisas. E acaba falando bobagem, tá? Então, assim,
Este senhor aqui está fazendo um trabalho sim de utilidade pública, Cristiano Mendes, parabéns ao vídeo, porque ele é uma pessoa sem a instrução devida e está aqui dando a cara para bater, está fazendo um bom trabalho. Só que é claro que tem que ter um profissional aqui para dar um embasamento maior, tá? E, óbvio, como eu fiz a ressalva, né? Existem aí os técnicos e bacharéis aí que vão ficar indignados comigo. Cara, paciência, tá? Assim como eu escuto bobagem a meu respeito, ou bobagens a respeito da importância do meu trabalho, onde o pessoal quer nos colocar para baixo e dizer que a gente é insignificante, eu me permito, né? Me dou o direito de poder criticar algumas bobagens que o pessoal fala. E ao tentar tripudiar a nossa classe. E é isso. E também os comentários aqui de pessoas que realmente desconhecem o porquê das coisas, tá? Gente, briguem com políticos. E político é funcionário público também. Então, se vocês têm que ficar indignados, reclamem sim com os nossos governantes. Mas essa parte aqui do trabalho, pensem o seguinte, tá? Do trabalho topográfico, nós também precisamos colocar comida na nossa mesa. E isso aqui é bom para todo mundo. O regularizar a sua propriedade não é errado. E aí pensa o seguinte, ó, se vocês gastam com jardinagem, com arquitetura, com urbanismo, seja lá o que for, ou com uma caminhonete bacana, não tem nada de errado nisso. Mas pensem assim, ó, será que eu vou dormir em paz em deixar meu imóvel desregularizado e não saber nem se eu tenho o que realmente está no papel? É bom pontuar isso aí. Um abraço.